Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a República Romana. Já conversamos sobre a formação de Roma. Se você ainda não viu essa aula, pausa essa aula aqui e corre lá para ver a nossa aula de formação de Roma. E depois você volta para essa, tá legal? Então, vamos começar a nossa aula. No final do século XI a.C., o domínio etrusco chegou ao fim. O mais provável é que os reis etruscos tenham perdido o apoio da aristocracia romana e se enfraquecido com a posição que foram alcançando os plebeus. Com o fim da monarquia, em 509 a.C., o governo de Roma passou a ser uma república, que vem de res publica, que em latim significa coisa pública. Porém, essa coisa pública tinha um sentido diferente daquele que usamos hoje, certo? Na nossa sociedade, por exemplo, um bem público é aquele que pertence a toda uma coletividade. Por exemplo, um parque, uma praça, que pode ser utilizado ali por todas as pessoas. E um bem privado é o contrário disso, ele pertence a uma pessoa, a um indivíduo, correto? Então, na República Romana, coisa pública significava que o Estado ele deixava de pertencer ao rei para ser administrado pelos cidadãos. Que no início eram apenas os patrícios, esses cidadãos, tá legal? E lembra que eu comentei com vocês na aula de formação de Roma que os patrícios, eles pertenciam àquelas famílias que se consideravam ali descendentes dos fundadores de Roma. E eles eram muito ricos e possuíam muitas terras, tá legal? Então, nesse período republicano, os plebeus, eles não podiam exercer cargos políticos. Esse direito era exclusivo daquela classe privilegiada que eu comentei com vocês, os patrícios. E com constantes abusos de poder por parte dos patrícios, levaram a população plebeia a exigir uma real participação política. E também, por exemplo, muitos plebeus eram convocados para ir para a guerra em plena época de plantio e colheita. E aí, quando eles voltavam da guerra, tinham que fazer empréstimos, usando a sua própria casa como garantia desse empréstimo. E na época, tinha uma lei que dizia que se o plebeu não conseguisse pagar as suas dívidas, ele perdia a sua propriedade, a sua casa, e perdia também a sua liberdade. E aí ele se tornava escravo. Então pensa nisso. Você vai pra guerra para defender o seu território, certo? Para defender ali o seu povo. E aí quando você volta dessa guerra, né, nesse momento ali que você foi pra guerra, você acabou perdendo a época de colheita, a época de plantio dos seus alimentos ali na sua propriedade. E aí quando você volta, você não tem ali o que comer. Você não consegue plantar, por exemplo, uma batata e daqui uma semana comer essa batata, não tem como, né? Ela não vai nascer assim de uma hora para outra. E aí você vai lá e faz um empréstimo. Só que você não consegue pagar esse empréstimo, enfim, por algum problema. E aí você perde a sua propriedade e vira escravo. Pensa nisso. Então, o descontentamento dos plebeus se transformaram em rebeliões e resultou em mudanças na organização política de Roma e na conquista por direitos políticos por parte dos plebeus, certo? Depois dessas rebeliões todas aí, eles conseguiram esses direitos políticos, certo? Então, em 450 a.C., foram publicadas as leis das 12 tábuas, colocando por escrito vários direitos reivindicados pelos plebeus. Então é interessante vocês terem em mente o que essa lei das 12 tábuas trouxe para eles. Então, ou seja, trouxe vários direitos ali que nessas rebeliões eles estavam ali reivindicando, certo? Então, na próxima aula, vamos conversar sobre a expansão romana, uma outra parte do conteúdo da história de Roma antiga, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.